Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos mergulhar fundo nos textos, buscando entender cada detalhe e aplicar suas verdades em nosso dia a dia. E para dar o pontapé inicial nessa jornada, nada melhor do que começar pelo começo de tudo, o livro de Gênesis. Gênesis é o livro das origens. O próprio nome já nos diz isso. Tradicionalmente atribuído a Moisés, ele nos conta como tudo começou. O universo, a terra, a vida e, claro, a humanidade. É um livro fundamental que estabelece as bases para toda a narrativa bíblica que se segue. Hoje, vamos nos concentrar no primeiro e majestoso capítulo. Vamos começar com a leitura de Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E chamou Deus ao firmamento céus. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face do firmamento dos céus. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Agora, vamos mergulhar na explicação desses versos. O capítulo começa com a famosa frase: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A primeira palavra no hebraico original é Bereshit. Ela não significa apenas no começo, mas carrega a ideia de um ponto inicial absoluto. Com esta única declaração, a Bíblia afirma que o tempo, o espaço, os céus e a matéria, a terra, tiveram um início, e que esse início foi um ato deliberado de um Criador. Isso é revolucionário. Deus não está criando a partir de algo que já existia. Ele está trazendo à existência o próprio tecido da realidade. Logo em seguida, no verso 2, a descrição é de uma terra sem forma e vazia. Imagine um caos primordial, uma tela em branco, escura e aquosa. É nesse cenário que o Espírito de Deus se move, preparando-se para agir. O primeiro ato de Deus é falar: haja luz. E a luz surge. Perceba a dinâmica. Deus não luta contra as trevas, como em outras mitologias antigas. Ele simplesmente estabelece a ordem. Ele separa a luz das trevas, chamando uma de dia e a outra de noite. O caos começa a ser organizado. Nos versos 6 a 8, Deus cria o firmamento. Na cosmovisão antiga, isso era entendido como uma espécie de cúpula sólida que separava as águas de cima das águas de baixo. Embora cientificamente hoje entendamos a atmosfera de outra forma, o ponto teológico é o mesmo. Deus está criando espaços definidos e organizados. Ele está preparando um ambiente habitável. Continuando nos dias seguintes, a ordem se aprofunda. Nos versos 9 a 13, as águas se ajuntam,
e a terra seca aparece. E, imediatamente, essa terra se torna produtiva, gerando todo tipo de vegetação. A vida começa a brotar por ordem divina. Depois, nos versos 14 a 19, são criados os luminares, o sol, a lua e as estrelas. É muito importante notar o propósito deles, para fazerem separação entre o dia e a noite e para servirem de sinais para estações, dias e anos. Diferente das culturas vizinhas que adoravam o sol e a lua como deuses, a Bíblia os coloca como criaturas, como objetos a serviço do propósito de Deus e da humanidade. Eles não são divindades a serem temidas, mas ferramentas para marcar o tempo. Nos versos 20 a 23, os mares e o céu se enchem de vida. Peixes, criaturas marinhas de todos os tamanhos e aves preenchem os espaços que Deus havia preparado. A palavra de Deus continua a gerar vida em abundância. Finalmente, chegamos ao clímax da criação, nos versos 24 a 31. Primeiro, os animais terrestres são criados, cada um segundo a sua espécie. E então, o momento mais especial. Deus delibera consigo mesmo, usando o plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é único em toda a narrativa da criação. A humanidade não é apenas mais uma criatura. Somos criados para refletir o próprio Criador. Ser imagem e semelhança de Deus significa que temos capacidades de raciocinar, criar, nos relacionar e exercer domínio responsável sobre a criação, como representantes de Deus. E, ao final de tudo, Deus olha para a sua obra e não diz apenas que é boa, mas que é muito boa. A criação, coroada pela humanidade, é a expressão perfeita da bondade e do poder de Deus. Essa narrativa se diferencia drasticamente de outras histórias de criação da antiguidade, como a da Babilônia, onde o mundo nasce de uma batalha violenta entre deuses e a humanidade é criada para ser escrava. Em Gênesis, a criação é um ato de paz, ordem e propósito, e a humanidade é o ápice, criada com dignidade e um propósito nobre. Mas como podemos aplicar tudo isso em nossas vidas hoje? Primeiro, pense no seguinte: o mesmo Deus que trouxe ordem a um universo sem forma e vazio é o Deus que pode trazer ordem ao caos da sua vida. Se você se sente perdido, confuso, em meio a trevas, lembre-se que a primeira palavra de Deus na criação foi: haja luz. Ele pode iluminar suas circunstâncias, seus pensamentos e seu coração. Ele é um Deus de ordem, não de confusão. Confie a Ele o seu caos. Segundo, a verdade de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus nos confere uma dignidade imensa. Você não é um acidente cósmico. Você foi planejado, criado com um propósito e carrega em si um reflexo do divino. Isso significa que sua vida tem um valor inestimável. E mais, isso se aplica a todas as outras pessoas também. Devemos tratar cada ser humano com honra e respeito, pois cada um é portador da imagem de Deus. Por fim, Gênesis 1 nos dá um chamado claro para cuidar da criação. Deus nos deu a responsabilidade de administrar o mundo que Ele fez. Isso não é uma licença para explorar e destruir, mas um mandato para cultivar, proteger e zelar pelo nosso planeta e por todas as criaturas que vivem nele. Somos os jardineiros de Deus. Recapitulando, Gênesis 1 nos mostra um Deus poderoso e bom, que cria um universo ordenado a partir do nada. Ele estabelece o tempo, o espaço e a matéria, enche o mundo de vida e coroa sua obra com a criação da humanidade, feita à sua imagem para representá-lo. No nosso próximo encontro vamos explorar Gênesis capítulo 2, que nos dará um close-up, um olhar mais detalhado sobre a criação do homem e da mulher e o ambiente perfeito do Jardim do Éden. Você não vai querer perder. Esse foi o ensinamento de hoje. Muito obrigado pelo acompanhamento e até o próximo vídeo.